Você está no canal da Valean, uma empresa especializada em segurança e medicina do trabalho. Queremos te convidar a participar dessa live, cujo tema é fatores psicossociais. Vamos receber aqui a Fátima Antunes, psicóloga, ergonomista, especialista no assunto. E antes de mais nada, eu quero convidar você a fazer a oração da serenidade. Afinal, falar de saúde mental, falar de questões importantes do comportamento, ter serenidade, sabedoria e coragem, com certeza faz a diferença, não é mesmo? Então eu quero convidar você, que já chegou aqui conosco, a fazer a oração da serenidade. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz, considerando este mundo pecador como ele é, e não como eu gostaria que fosse, confiando que endireitarás todas as coisas, se eu me render à tua vontade, para que eu possa ser moderadamente feliz nesta vida e sumamente feliz contigo na eternidade. Essa é uma oração que a gente costuma fazer aqui na Valean, é uma oração da serenidade, e já que vamos falar dos fatores de riscos psicossociais, eu quis trazer a oração para que vocês pudessem conhecê-la e perceber que antes de qualquer lei, a nossa vida é o que importa, né? Então, a gente ter sabedoria, serenidade, tranquilidade, né? Coragem, entender as coisas que a vida nos apresenta como propósitos para nós, acredito ser importante. E agora, né, nós estamos aqui para falar desse assunto. Quero já dar as boas-vindas para quem está chegando aqui na nossa live. A Fátima Antunes, ela é do Rio de Janeiro, ela vem para estar com a gente aqui porque é psicóloga, ergonomista, e aí, enfim, ela vai bater um papo aqui conosco, justamente para nos explicar o que são esses fatores de riscos psicossociais. Como é que eu posso identificá-los no ambiente de trabalho? Quais são as ações efetivamente que eu posso aplicar para controlar, para ajudar, né, nessas questões? O que eu ponho no meu PGR? Tudo isso, né? Então vamos ver se ela já chegou aqui. Deixa eu ver se a Fátima já está aqui com a gente. Já para trazê-la aqui para... Vamos ver aqui. Ah, Tânia, seja bem-vinda, Tânia. Nosso cliente do Colégio Taboão, minhas filhas também estudam no Colégio Taboão. É isso mesmo. Tô esperando aqui, deixa eu ver se ela chegou aqui. Chegou. Vamos aceitar. Beleza, sua consultoria. Boa noite, Bia. Rafael. Olá, Fátima. Oi, Verônica. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Sim. Saiu o velocidade aqui. Pronto, deixa. Estou te ouvindo. Que bom. Tá me ouvindo bem? Muito bem. E Então você? tá bom. Também, ótimo. Então tá ótimo. Seja bem-vinda, Fátima. Um prazer receber você aqui no canal da Valean. É muito bom, né? Eu até ia falar para você, você pode colocar o aviãozinho aí, o não perturbe, porque aí não vai entrar nenhuma ligação e não vai bloquear o som, né? Tá. Eu já faço isso aqui. A gente tem muitos convidados, pessoas amigas, prevencionistas. Nós temos aqui a Tânia, que é do Colégio Tá Bom, que é um cliente da casa. Minhas filhas também estudam lá.
né? Então é muito bom trocar conhecimento aqui. É a primeira live, né, que a gente vai fazer sobre esse assunto na Valean. E Ah, eu quero, viu, Fátima, começar aqui e contar para o pessoal as boas notícias, inclusive para você, né? aham. A primeira... É muito bom, né? A gente começar qualquer coisa com boas notícias, né? E aí eu quero convidar já o pessoal a assistir um vídeo que saiu hoje no nosso canal do YouTube. Então, nosso canal no YouTube é valean.sst, Grupo Valean, né? Na verdade. E lá saiu agora fresquinho um vídeo falando sobre o nosso mais novo curso de montagem e desmontagem de andaimes. E eu conto um pouquinho da história, como é que esse curso chegou até a Valean, porque é um projeto maravilhoso que nós iniciamos já há um ano atrás. E agora a gente está lançando esse curso e é um curso para empregar as pessoas mesmo que vão participar de paradas em refinarias e área de construção civil e tudo mais. E além disso, né, essa é a novidade mais fresquinha para que cada pessoa que esteja aqui, que vier a ver essa live, possa acessar o nosso YouTube e assistir todo o nosso conteúdo que a gente produz ali para gerar conhecimento e levantar uma nação segura. Mas não para por aí, não. A outra boa notícia que eu tenho aqui é que nós estamos em reforma. O nosso centro de treinamentos está em reforma, já quase finalizando, né, essa reforma. E essa reforma nos dará a possibilidade de produzir, né, de gerar aqui para todos os nossos clientes, os prevencionistas, 11 novos cursos. É bastante, né? Então, imagina só, a gente vai ter cursos de multiplicadores para NR10, CEP básico, para NR11, que NR10 é eletricidade, né? NR11, que é movimentação mecânica de cargas, NR18, que é escoramento de valas e sinalização viária, NR33, espaço confinado, 35, trabalho em altura. Então, a gente vai ter esse curso de multiplicadores e nós vamos ensinar as pessoas a ministrar esses treinamentos. Assim como também resgate industrial, acesso por corda, resgate de espaço confinado. A gente também está fazendo o curso de atendimento pré-hospitalar aqui na Valean. Queria contar essa novidade aqui para o pessoal, sabe? Né? Para que eles saibam, né, que já já vamos estar com tudo isso aqui. E aí vai ser muito legal poder preparar, treinar esse pessoal, porque levantar uma nação segura, né, não tendo acidentes, é uma tarefa que é para os fortes. Sim, é verdade. E agora Com eu queria pedir certeza. para que você se apresentasse, Fátima. Então, Verônica, eu sou Fátima, sou psicóloga, sou ergonomista. Eu sou diretora da SST Games, que tem como novidade jogos que têm disponibilidade gratuita no nosso site, www.sstgames.com. E uma novidade que está acontecendo é que a gente vai estar fazendo umas parcerias com a Valean para alguns cursos na área comportamental. Então, em breve, o pessoal vai estar conhecendo um pouco mais nessa parceria, dessas possibilidades, Ah, enfim. mas eu quero contar. Eu não aguento, eu sou uma pessoa que. Eu lembro das minhas gravidez. No primeiro dia eu já saía contando para Deus e o mundo, né? Porque eu sou dessas que eu falo mesmo, sabe? E é verdade, né? A Fátima vai fazer parte da nossa comunidade educacional. Essa comunidade vai ensinar muito sobre comportamentos, porque a gente ouve muito falar de comportamento, mas como que é esse mesmo comportamento dentro da segurança do trabalho? Nesse ambiente que às vezes é tenso, né? A gente faz atividades de risco. Então, como é que eu devo me comportar? Então, a gente às vezes não sabe. Às vezes esquece, a pressão vem com tudo, né? E a gente acaba travando. Então, na comunidade, vocês vão encontrar cursos que a Fátima vai estar participando aí. Estamos em vias de, né, produção, né? Da gente Uhum. construir essa realidade. E eu quero pedir também, viu, para quem está aqui, tocar no aviãozinho, mandar essa live para outras pessoas, porque é um conteúdo muito importante a questão dos riscos psicossociais, porque é novidade na NR1, mas é entre aspas, porque não é um assunto novo, né? A gente tem a NR17, a ergonomia,
a qual você conhece bem, você vai se apresentar, né? Que você começou falando da SST. Eu quero que você fale um pouco do seu lado de ergonomia, né? Para as pessoas entenderem. Então, não é novo, né, Fátima? Não, não. E eu sou psicóloga, essencialmente, trabalhando, né, na área da saúde e segurança do trabalho. Comecei em recursos humanos, treinamento, seleção. E há 20 anos eu trabalho na área de saúde e segurança do trabalho. Então, eu trabalho com essa questão de riscos psicossociais há mais de 20 anos, né? E com esse trabalho eu acabei entendendo que algumas coisas não é sobre o colaborador, é sobre o trabalho, é sobre a organização, né? E aí eu fui fazer a formação em ergonomia para integrar essas duas coisas. Então, não é novo. Ao redor do mundo há uma movimentação há mais de 20 anos sobre a questão dos riscos psicossociais, que agora no Brasil é que está forte, né? Esse movimento tá muito destacado, mas já existe há muitos anos. Então, assim, a minha atuação é especificamente dentro da ergonomia cognitiva. Então, eu tenho uma atuação mais forte dentro dos riscos psicossociais, de um olhar maior para a questão dos riscos psicossociais, que agora está na moda, né, entre aspas, aí, falar sobre isso, mas a gente trabalha com isso há mais de 20 anos. Muito bem. Vamos começar então com a pergunta básica, né? O que é finalmente esses fatores de riscos psicossociais, Fátima? Então, Verônica, o que são os fatores? É tudo aquilo que no ambiente laboral pode comprometer minha saúde mental e minha qualidade de vida. Então, quando a gente fala que tudo aquilo que pode comprometer a saúde mental e a qualidade de vida do indivíduo, a gente tem questões associadas ao próprio indivíduo, porque eu posso não estar preparado para executar aquela tarefa, né? Eu preciso de um treinamento, então se eu não estou preparado, eu posso ser um fator de risco psicossocial. Um segundo é a empresa, as decisões, a gestão, o modelo de gestão, os processos, né, da empresa. Então, a cultura da empresa, a cultura organizacional, o clima organizacional, coisas que são ligadas à empresa. E a terceiro fator é a organização do trabalho. É como esse trabalho se desenvolve, como ele está acontecendo. Então, esses três fatores são fatores que impactam na saúde mental do indivíduo e, portanto, são fatores de riscos psicossociais, né? Então, hoje há muita confusão em relação a isso. É uma pergunta ótima que você fez, porque assim, há muita confusão sobre, mas o que é? E se pensa de uma forma muito específica, que é só isso, ou que é só assédio, ou que é só. E não, na verdade, é tudo aquilo que dentro da empresa está associado ao impacto no indivíduo, aquilo que me impacta, né? Então, eu mesmo posso, né? O próprio indivíduo pode ser um fator de impacto, se ele não for bem treinado, a empresa, porque existem fatores de gestão que precisam ser organizados, e a organização do trabalho, que é como esse trabalho está acontecendo na empresa, né? No processo. Isso é muito bom, porque você me fez lembrar agora, por 10 anos, mais ou menos, da minha vida, eu trabalhei como consultora. E o que eu fazia? Padronização de processos. Eu identificava, né, todo como era o começo, meio e fim daquela atividade, entrevistando as pessoas, entendendo o sistema, e aí eu editorava um documento e depois eu treinava as pessoas. Olha, a empresa quer que vocês trabalhem desta forma, com esses recursos. E hoje eu vejo, né, que isso antigamente, né, era chamado de organização em métodos. Uhum. E isso obriga, né, agora a gente vê as empresas a terem uma organização boa, que eu entendo que tudo isso é benéfico. Vai trazer para elas, às vezes, até uma análise do processo e vai, inclusive, melhorá-lo. Você não concorda? Então, sim, sim e não. Porque, assim, em alguns momentos, assim, quando você descreve um processo, ele nunca é
igual como ele. Você descrever um processo não é como ele é executado, né? Então a gente em ergonomia, a gente fala o seguinte: uma coisa é o processo descrito, outra coisa é o processo real, é o processo que é executado. Porque, quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Vamos falar de um trabalho de rua. Quando você descreve um trabalho de rua, um trabalho externo, naquela descrição nunca vai estar que um dia que está chovendo muito. Não, 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 não. Um dia que estiver muito sol, né? E faz diferença, você há de concordar comigo, que faz diferença um dia de chuva intensa, e um dia de sol. Que muitas vezes, por exemplo, no setor elétrico, você pode falar assim, mas não tem trabalho. No setor elétrico, muitas vezes tem trabalho, com chuva, com sol, não importa, porque é emergência. Né? Então, embora a descrição do trabalho seja extremamente importante, o que acontece é que essa descrição nem sempre contempla a realidade do contexto. E é essa realidade, que é esse pequeno ajuste que precisa ser feito e que muitas vezes é esse ajuste que impacta no mental do indivíduo. Então, Muitas quer dizer que as empresas, então, uma dica já é que revisem os seus processos escritos e acrescentem os detalhes da execução real dessa atividade, é isso? Exatamente. O que é dessa descrição que você está lendo e que você conversa com o trabalhador e fala assim, isso no papel é lindo, mas na prática, né, como é que essa prática funciona de fato? Porque na prática tem o chuva, tem o sol, tem as relações. E existem coisas que, às vezes, na descrição, que ao longo dos anos está vindo nessa descrição e que não foi contemplado num modelo de gestão mesmo, uma gestão humanizada. Lembra, são pessoas que estão executando aquela tarefa, pessoas que sentem dor, pessoas. Então, você, por exemplo, que eu vou te dar um outro exemplo de produção interna. Você vai fazer, a gente tem até um vídeo interessante sobre dentro da segurança, que é uma explicação, de carne e osso, que é uma explicação, é um documentário sobre movimentos repetitivos, né? Então, quando você elabora o desenvolvimento de um movimento, no princípio, você faz a cálculo pelo início, mas só que no final do dia, você fez aquele movimento, sei lá quantas vezes. Então, a dor que você, no início do dia, não é a dor do final do dia. O que você tem, um movimento, uma corrida, que você faça no início, né? Esse movimento inicial, você tem mais produção do que ao final. Então, só que na hora de se propor, por exemplo, uma quantidade de movimentos que aquele indivíduo vai fazer, nem sempre essa avaliação é feita pela média. E às vezes essa média depende, porque assim, quantos dias eu tô virada 24 horas. Vou dar um outro exemplo. Eu tô virada 24 horas. Então se você virou 24, você vira 48. Não, né? Entende? Assim, né? Então, se você faz um movimento, 10 movimentos em um minuto, na primeira hora, não é a mesma coisa que na 8ª hora aqueles movimentos, porque você já está com um cansaço individual. Então, eu acho que isso eu estou trazendo, não sei se estou sendo clara, mas assim, no sentido humanizado, né? O que não acontece de acordo com aquilo que está escrito, né? E me faz pensar o seguinte, né? Se você disse que o próprio trabalhador, ele é também um fator de risco, né? Considerando a pessoa em si, você como psicóloga, como que a gente separa isso, né? Eu acho que isso é importante a gente entender, né? Como que eu fico sempre pensando numa raiz, né? Na raiz não que o trabalho não tenha que melhorar, mas eu também penso que o trabalhador tem que ser forte. Mas não é para aguentar excessos que eu quero dizer. Eu quero dizer ser forte para aquilo que é razoável, para aquilo que é estudado e previsto. Me conta um pouco disso do próprio trabalhador, que eu acho que é um dos fatores que
muitas empresas têm medo, têm receio, falam assim, mas às vezes nem é aqui de dentro, é Uhum. problema da pessoa já. É. Vamos falar disso. Isso, ótimo, ótima pergunta, assim. O que acontece? Assim, isso não separa. Primeiro, a primeira resposta, isto não separa, isto não é fato. Então, porque senão você vai pensar assim, se eu tenho, sei lá, transtorno de ansiedade, então eu não vou trabalhar em lugar nenhum, porque eu já tenho transtorno de ansiedade, vou trabalhar numa empresa, então, né? Então, assim, não se separa isso. O que precisa é a empresa entender o que eu e os riscos psicossociais estão. Cuidar dos riscos psicossociais está ligado a isso. O que eu preciso entender é como a minha empresa, a minha empresa, aquele contexto organizacional pode impactar sobre o indivíduo, ou seja, gerar ainda mais condições de ansiedade para mim. Então, lembrando, eu sou um indivíduo, eu ou você, ou a Maria, ou o João, qualquer pessoa, vai estar trabalhando numa determinada empresa e a condição da empresa pode intensificar ou melhorar a minha condição. Então, se eu entro para trabalhar na sua empresa e estou passando por uma série de coisas, mas quando eu chego lá, eu tenho um ambiente que me favorece, do tipo, não me falta equipamento para trabalhar, as relações são boas, tem pausas, eu tenho né? pausa. Ele pode pausar, não tem aquela pressão que não pode ir nem ao banheiro, né? Essas coisas. Se eu tenho isso, a empresa me dá a condição de equilíbrio. Então, ainda que eu esteja passando por uma série de coisas, eu tenho. Lembra que a gente fica 8 horas dentro da empresa, né? Então, assim, a gente tem um tempo muito grande onde eu tenho um período de maior equilíbrio, que me dá um pouco de equilíbrio, que me dá condição para isso, que me favorece para isso. Então, assim, quer ver uma coisa? Um treinamento, assim, eu entro uma coisa é você me contratar e me botar na recepção de um hospital e eu começar a atender. E vão acontecer as ocorrências de hospital e eu não sei o que eu faço. E agora, como é que eu trato? Como é que eu falo com essa pessoa? Para quem que eu mando esse documento? Olha o que isso está me gerando, né? Assim, nossa, eu não sei para onde eu mando esse documento. E isso está me gerando ansiedade, angústia. Eu entrei para lá, mesma situação, fui contratada e entrei para a recepcionista do hospitalar. Cheguei na recepção, eu sei aonde mando os documentos, eu sei o que eu devo falar, eu sei como encaminhar, ou seja, eu estou preparada para trabalhar naquele lugar. Eu estou preparada para agir naquela condição. Vamos trabalhar, então, vamos jogar para uma situação de sob pressão. Então, como é que a gente prepara alguém, e a empresa precisa pensar isso, como é que eu preparo alguém para trabalhar sob pressão? Porque é isso, né? Então, a gente vê uns treinamentos... O hospital, né, Fátima, o próprio ambiente é pressão. Chega de tudo, Exatamente. né? Então, realmente, tem que pensar em como preparar, porque é inerente à organização, né? Então, é preciso um treinamento. E Verônica, o que acontece? A gente, quando você fala a gente está nesse movimento, né, de mudança, mas assim, quando você fala de trabalhar as NRs, de cuidar dos riscos inerentes a cada uma das NRs, né, NR10, enfim, 12, enfim. A NR10 tem uma periodicidade, né? É obrigatório que uma repetição e tal, de tempos em, acho que 2 em 2 anos, né? Não lembro. Então, quando que se integra na segurança do trabalho o treinamento comportamental? Porque, assim, as pessoas são preparadas tecnicamente para desenvolver a tarefa. Olha, você levanta, desce, sobe, não. Tá. Mas quando que ela é preparada para trabalhar a sua pressão? Quando que ela é preparada para liderar grupos? Às vezes, o melhor funcionário vira encarregado sem nunca passar por liderança, sem saber o que é ser líder. Aprendendo
na prática. Então, o treinamento comportamental, que a gente chama de cognitivo comportamental, é um treinamento muito que não é considerado. A nossa empresa, quer dizer, a SST Games faz exatamente isso, assim, busca o treinamento na parte comportamental, não na parte técnica, mas o que para aquela função o comportamento precisa estar inserido, né? Então, assim, eu preciso que eu seja uma pessoa muito atenta, eu preciso que seja uma pessoa que tenha uma boa memória, e aí a gente usa jogos para trabalhar essas questões num treinamento, né? Então, assim, como é que eu treino comportamento, como é que eu treino cognição, então, assim, como é que eu melhoro a atenção desse indivíduo, como é que eu melhoro as relações desse indivíduo, tudo isso é no aspecto comportamental. Então, o que falta, na verdade, eu acho, é exatamente, e foi por isso, né, que eu comecei a trabalhar nessa área, o que falta é exatamente a preparação cognitiva e comportamental das pessoas na execução da tarefa, do trabalho. Inclusive, né, você me fez lembrar, eu quero convidar as pessoas que estão nos assistindo a depois visitar o Reels que a gente fez do seu jogo que foi usado lá na CIPAC da Refinaria em Cubatão. E assim, as pessoas amaram, né? Elas realmente aprenderam, né, com aquela dinâmica. Tudo bem que a gente teve uma facilitadora lá sensacional, porque ela tinha uma energia, né? Que eu falei, meu Deus, é a pessoa certa, né, para fazer isso. Mas é isso mesmo, sabe? Assim, os jogos, eles são... a gente está num processo de desenvolvimento de jogos, então, assim, em breve vamos ter muito mais jogos lá, gratuitos ou pagos, porque a ideia é essa, é de que as pessoas possam usar os jogos para isso, para as pessoas aprenderem de fato, de uma forma mais leve, de uma forma... Porque você viveu isso, você sabe, tem um engajamento, o jogo tem um engajamento muito grande, muito bacana. Grande. E sabe uma coisa que, na prática, tem um ponto importante de tudo isso que você falou, é melhorar as integrações nas empresas. O colaborador chega, o RH tem que estar preparado para fazer uma integração técnica e comportamental. Exato. Olha, nesse ambiente que você vai trabalhar, com essa técnica aqui, você vai encontrar esse desafio. Então, as habilidades que você deve desenvolver comportamentais são essa. Então, olha, tá aqui uma dinâmica na nossa plataforma XPTO. Olha, tá aqui, nós vamos fazer uma conversa com você, nós vamos fazer uma experiência. Me fez lembrar, eu tive uma experiência quando eu era bem novinha de trabalho, né? E aí a pessoa me ligou, porque era alfândega, a mercadoria dele estava parada, presa, né? E o cara começou a xingar, nervoso. E eu era uma menina, e aí eu fiquei, assim, travada. Aí o dono da empresa chegou, era uma empresa pequena, e eles me chamavam de Verô, né? Boa tarde, Verô. Eu não vi ele chegando, ele estava vindo. Tudo bem aí? Aí eu, não tá muito bem, não. E aí, assim, é o que eu falo mesmo, né? Eu comentei, falei, olha, a situação foi essa e tal. Mas na hora ele pegou o telefone e falou assim, olha, não é assim que se trata ninguém. A gente pode estar tendo algum problema, mas nós temos que resolver o problema, não aumentá-lo, né? Então, assim, mas a maturidade em relação a isso na hora da crise, na hora da pressão, às vezes a pessoa até tem, mas parece que se escapa, né? Sim. E tem outra coisa, assim, por exemplo, a gente está falando de segurança do trabalho, né? E quanto mais eu esteja em níveis de estresse elevados, pior a minha condição cognitiva. Então, muitas vezes, os erros, você fala assim, por que você não apertou esse botão, gente? Porque era um negócio, era um apertar o botão, sabe assim? Por que você não apertou esse botão? Não sei. Será? Sabe? Então, aí você vai ouvir a história, você vai ver um cansaço, você vai dizer, eu estava virada não sei quantos dias, eu estava isso, eu estava aquilo, eu estava passando por um problema X, Y, Z, enfim. Então, existe essa coisa da preparação cognitiva mesmo, né? Assim, para eu perceber, não estou bem, não. Hoje eu vou recusar o trabalho porque eu não estou legal, assim, eu não estou bem, eu não estou, né? Saber o momento de parar, saber o momento de eu preciso descansar, né? Eu preciso parar, eu preciso mudar a rota, enfim. E olha, eu quero
trazer aqui, até parabenizando o Colégio Taboão, que está aqui assistindo com a gente, participando, né? Porque eu sei porque minhas filhas estudam lá, então fica mais fácil para mim. Mas esse ano eles entraram com o Projeto Sentir e todo ano, todo dia, a criança tem que entrar lá no aplicativo e ela tem que escrever, ela tem que falar como que eu estou me sentindo hoje. E aí você vai ensinando desde pequenininho a reconhecer as próprias emoções, porque muitos dos nossos erros, inclusive quando adultos no trabalho, é porque a gente deixa a emoção comandar e esquece de direcionar a razão para aquilo lá. E aí eu não vou lembrar, eu não vou saber. É lógico que aqui eu estou falando de preparar o ser humano para ser forte, né? É porque, assim, a gente fala para ser forte de forma, né, assim, mas é porque quando a gente fala para ser forte, dá a impressão que eu tenho que ser muito, que eu tenho que ser super-homem, sabe? Sei, Aí, sei. mas não é bem assim. É preparar para ser seguro, para ser equilibrado, Sim, sabe? gostei. Sabe por quê? Porque senão você se obriga a ser forte, né? Você se obriga a ser uma rocha. E, na verdade, a gente precisa ter equilíbrio e saber o momento de não ser uma rocha e dizer assim, porque ser capaz de falar assim, ó, não tô legal não, hoje não dá. Não dá para mim. E porque isso é muito difícil. Eu acho que é isso que a gente tem que mudar, inclusive eu, né? Porque como eu sou uma pessoa assim que já tive muitas situações de vida, então eu sou, me classifica aqui como uma pessoa forte, é muito difícil alguma coisa me abater, né? Então eu trago essa questão, mas quando você fala isso, me abre a mente, e aí eu penso, opa, gerir as emoções. Isso. É. Há momento para tudo, né? É. Há um momento para estar forte, há um momento para não estar, há um momento para chorar ou para sorrir, e né? Nessa linha, né? De pensar assim, é por isso, porque assim, quando você se pensa forte, você se obriga e você cria uma armadura É verdade. muito pesada que acaba porque quanto mais duro, mais fácil quebra. Quando você é flexível, você enverga, mas não quebra. Entendi. E aí, olha, vem uma outra pergunta que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é a diferença, né, entre avaliação de riscos psicossociais para avaliação psicossocial. É muito importante, né? Porque assim, as pessoas estão confundindo o que é avaliação psicossocial, o que é avaliação de risco psicossocial. A avaliação psicossocial é obrigatória para NR33 e 35, que é altura e Espaço confinado. espaço confinado. Ela é feita por psicólogo, né? É uma avaliação obrigatória e é em relação ao indivíduo. A avaliação de riscos psicossociais é em relação ao trabalho, não ao indivíduo. É aquilo que impacta no indivíduo. Então, não né, assim, é bem diferente. É aquilo que o trabalho impacta no indivíduo. Então, risco psicossocial, eu preciso olhar o externo. O que está acontecendo, o que está de fora, o que eu estou vendo, e etc. A avaliação psicossocial é do indivíduo, aí é feita por um profissional da psicologia, acho que da área médica também pode fazer. Então, assim, a avaliação psicossocial é interna em relação a como esse indivíduo está. Então, o risco é o que é o externo, que é feito pelos profissionais da área de saúde e segurança do trabalho. Vamos entrar agora em exemplos, Fátima, de alguns fatores de riscos psicossociais que você pode elucidar o pessoal que está aqui, porque como que eu identifico, então, eles? Ótimo. Então, a gente está num momento de encontrar recursos para isso. E eu acho, sinceramente, que um bom recurso é, de fato, a comunicação, né? a conversa e etc. Mas existem formulários, ferramentas que também avaliam isso. Que ferramentas eu devo buscar? Você deve buscar ferramentas que avaliam o impacto do trabalho no indivíduo. Então, assim, existe uma ferramenta que eu gosto muito, que é a ProArt, tem até no nosso site gratuito e tal, aonde você
pergunta para os colaboradores, faz perguntas sobre a condição de trabalho. Exemplo, você tem, né? Você tem todos. Ah, Fátima, mas eu não quero usar nada, eu quero fazer. Então você pode fazer desenvolver uma ferramenta onde você pergunte sobre as condições de trabalho. Então, sobre o ambiente. Ah, mas eu quero usar uma que já exista. Você vai buscar ferramentas, recursos que vão perguntar sobre o ambiente, sobre as relações, sobre. Meu Deus, como é que é? Sobre o ambiente, sobre as relações, sobre os recursos, sobre a gestão. Então, porque o que eu preciso avaliar nos riscos psicossociais? A carga de trabalho, o ambiente de trabalho, o quanto eu tenho medo de ser mandado embora, né? Então, assim, o quanto essa gestão deixa as pessoas muito vulneráveis a ser dispensado. Então, assim, ó, se você errar, você vai ser dispensado. Você já trabalha muito tenso por causa disso, né? Então, o ProArt é um instrumento interessante. Existem outros instrumentos que vocês podem estar buscando, assim, não tem como aqui numerar todos, mas, assim, instrumentos que possam fazer a avaliação da condição de trabalho, né? De como aquele trabalho pode ser desenvolvido no dia a dia. Entendi. E quais são as ações que a gente pode propor para minimizar ou inibir os impactos desses riscos psicossociais? São treinamentos, sem dúvida. O treinamento é um dos melhores recursos para desenvolvimento, para gestão desse processo, porque você precisa ensinar as pessoas. Porque a gente está falando, mas, por exemplo, né, você falou assim, abriu minha mente sobre essa coisa de endurecer, né? De ser duro, não, como é que você falou? Forte, né? De ser forte. Então, assim, abriu a minha mente. E o treinamento é um recurso que a gente tem para entender, para ajudar as pessoas nesse processo. Logicamente, à medida em que você faz a avaliação da condição de trabalho, pode ser, por exemplo, eu tive um cliente que eles estavam adoecendo e a questão era o ambiente físico. Era um espaço muito pequeno, onde trabalhavam muitas pessoas. Nessa condição, e um ambiente muito pequeno, onde trabalhavam muitas pessoas, e muitas pessoas que trabalhavam com a questão intelectual. Então, você tem que desenvolver uma petição, você tem que desenvolver um relatório. E aí, quando eu tenho que desenvolver uma petição, um relatório, e o ambiente está um barulho danado, isso vai atrapalhar. Obviamente vai atrapalhar. Então, atrapalha o meu trabalho. E aí, a gente identifica o seguinte, olha, é o ambiente físico que está adoecendo as pessoas. Então, eu preciso mudar a estrutura da sala, a organização do ambiente mesmo, dividir as salas, aumentar, diminuir. Então, cada situação é uma situação. Existem alguns, eu estou dando esse exemplo, que é um exemplo físico, que não é um exemplo onde o treinamento está inserido, é um exemplo onde a gente precisa mudar a estrutura da sala, né? A organização dos trabalhadores, né? É o conforto, isso está na ergonomia. Exatamente, entende? Então, é preciso fazer esse levantamento para identificar na sua empresa qual é o fator que está impactando a saúde daquele trabalhador e como eu vou mudar. Mas, em geral, assim, é sobre, né, a condição do trabalhador, treinamento. Não, é sobre a condição que eu preciso gerar daquele lugar, né? Então, como você falou ainda há pouco, a gente precisa rever porque ele vai trabalhar na chuva e no sol. Então, peraí, se isso faz diferença, o que pode ser mudado aqui? E aí é mudar uma descrição de cargo, por exemplo. Exatamente, né? O que eu penso aqui também, né? Nós aqui na Valian estamos como, né? Trabalhando, nós fizemos uma ferramenta, nós elencamos 9 riscos, porque se a gente pegar a tabela do E-Social, a tabela 32, que é o que traz mais ali, né, esses fatores, tem vários, mas a gente elencou 9, que a gente entendeu que tem muito mais a ver com
o segmento dos clientes que a gente atende. E a gente fez também perguntas. Exatamente se tem, se não tem, porque é uma avaliação muito qualitativa, né? Você não consegue quantificar muitas vezes. Vai ter que criar uma ferramenta, tem que ter uma ferramenta para isso, né? Então, a gente, com essas perguntas, a gente vai entender se tem ou não tem aquela situação. Coisas, por exemplo, né? A equipe tem o descanso da intrajornada, que é 11 horas obrigatória por lei, então eu paro o meu trabalho determinada hora, eu volto a trabalhar no dia seguinte 11 horas depois? Sim ou não? Dá para entender. Se for não, opa, já tem um risco psicossocial aí, certo? Olha, tem pausas programadas na atividade. Imagine uma linha de produção que não pode parar porque o produto vem vindo, né? Então, me deu vontade de ir no banheiro, meu Deus, e agora, né? E alguém tem que substituir. Ou eu tenho que ficar segurando, podendo me gerar uma doença, uma infecção urinária e tudo mais. Então, aí é uma pergunta de sim ou de não. Tem isso, sim ou não? Então, nós, enquanto técnicos em segurança do trabalho, o nosso papel vai ser identificar o ambiente. Uma vez que tenha algum sim na resposta, opa, precisa fazer uma análise ergonômica do trabalho. Aí vem um profissional especializado, entra na empresa e vai mais aprofundadamente entender o que acontece ali naquele ambiente. E aí vai entrar em outras questões, né? Na questões de pressão, de metas, que às vezes são metas irreais, impossíveis de serem alcançadas, que geram medo. Quer ver uma coisa que eu ouvi muito falar? Aquelas placas que era motivo de orgulho, né? Tantos dias sem acidentes na empresa. Agora, o que acontece? As pessoas estão com medo de ser ela a causadora da placa voltar a zero, né? Então, isso gera um estresse, uma tensão, um medo. Então, a pessoa se obriga a ficar ali atenta, não por prazer do trabalho e leveza, né, da atividade, o resultado que ela vai gerar, mas por pressão, pelo medo. Então, tem que identificar isso, inclusive, né, na empresa, como é que as pessoas reagem àquela determinação que foi colocada na empresa. Qual é a cultura? Tem cultura? Vou fazer a pergunta básica. Tem cultura de segurança escrita aqui na tua empresa? Aí, se for, não tem cultura escrita, existe uma cultura, obviamente, se a empresa existe, há uma cultura. Mesmo que ela ainda não esteja escrita. Então a indicação é escreva a cultura. Por quê? É o treinamento que vai trabalhar a mente da pessoa para ela cumprir aquela cultura escrita. E você sabe, uma coisa que é importante dizer, Napoleão Hill já diz, né? Tudo que a sua mente pode produzir, você torna realidade. Então, olha como é importante fazer o treinamento cognitivo. Olha, eu quero ler aqui a pergunta que o Rei fez, para você responder, né? Quais os impactos de uma avaliação individual de condições particulares, que é não profissionais, não é do trabalho? Quais os impactos dessas condições particulares que podem influenciar na avaliação psicossocial, levando em consideração os GHEs das empresas, que são os grupos homogêneos de exposição? Não sei se eu entendi a pergunta, eu vou responder qualquer coisa, ele fala de porque tem uma mistura, eu também percebi, né? Porque a avaliação psicossocial é do indivíduo. Isso. Enquanto que o risco, né, é do ambiente, é do próprio trabalho. Então, eu acho que ele quis dizer aqui, numa avaliação individual, não dá para separar, né? Podem influenciar nas avaliações de riscos psicossociais, porque o GHE, eu estou falando do risco. Então, imagina assim, eu tenho um departamento comercial, um departamento produtivo. Eu separo num GHE a liderança da equipe, porque a liderança tem mais cobrança do que a equipe? Ou como que eu faço essa divisão de GHE, considerando as avaliações do psicossociais, né? Acho que é isso que ele quis dizer. A de liderança, sim, mas uma coisa importante em relação a isso é o tipo de atividade. Então, assim, das lideranças e das atividades, porque quando você tem a produção, são riscos psicossociais diferentes da produção de vendas, que você usou, de vendas. Então, os riscos psicossociais em vendas
em tese, são maiores do que os riscos psicossociais em produção. Em tese, tá? Mas em tese mesmo, porque a gente está imaginando que existe muito mais subjetividade nas relações comerciais, nas relações de vendas, porque eles vão estar ligados a pessoas, né? A pessoas diferentes, pessoas da empresa, em outros ambientes e etc. Então, em tese. Então, assim, por grupos de liderança, eles têm mais ou menos, porque também você vai pensar que a liderança de vendas vai ter diferenças da liderança de produção, entende? Então, em alguns pontos sim e outros não. É preciso fazer esse filtro um pouco mais elaborado mesmo. Não sei se a gente respondeu, né? Ele Bom acabou ele dizer. escrevendo aqui, né, uma complementação, ó, Fátima, uma condição particular poderá influenciar o risco do GHE? Uma condição particular, se ela deixa eu pensar. Eu acho que eu nunca pensei sobre isso. Pode, assim, na verdade, qualquer condição particular, ela sempre vai influenciar. Só que as condições particulares, elas precisam ser tratadas de forma particular. Então, se é uma situação, aquela pessoa precisa ser trabalhada de uma maneira específica, dentro de um setor, numa área específica, numa condição específica, tá? Mas, no geral, a gente não pode pensar da forma particular. A forma particular é a exceção. Então, essa exceção, ela vai ser tratada, vamos dizer, pelo médico, porque nem toda empresa tem psicólogo, então, vamos dizer, vai tratar pelo médico, tá? Então, é uma condição particular que vai ser tratada pelo médico. E o médico, né, eu acho que ele pode direcionar. Ela não está em condições de Exato, exercer essa atividade dela exato, agora, porque ela está numa condição particular que isso. não a possibilita. Então, ou ele vai afastar, ou ele vai falar, coloca ela em outra tarefa, porque senão vai espanar aqui, vai dar problema de saúde mental, e aí ela vai ser afastada pelo CDF. Entende? Assim, Entendo. porque é aquela condição bem particular, a gente está colocando bem, bem particular. E aí, assim, mas a gente, no geral, não dá para tratar, porque as pessoas acham que tudo é particular, que tudo é individual. E não, Verônica, assim, a gente não pode tratar, uma das minhas questões é o seguinte, quando a gente fala assim de atenção, de concentração, todo mundo tem, o processo é o mesmo. Então, assim, o mesmo processo de atenção que eu tenho, você tem. Só que é impactado pelas nossas questões emocionais. Ok. Mas a gente precisa tratar isso de uma forma um pouco mais coletiva, vamos dizer assim. Não dá para tratar de uma forma muito individual. A gente está numa empresa que a gente tem que tomar decisões que são decisões grupais. Não, e Né? Eu preciso outra. decidir E para o aí eu penso grupo. que vem na questão da maturidade profissional da pessoa, né? Ah, tudo bem, eu estou numa condição emocional, sei lá, com algum problema abalada, mas aqui eu cheguei no coletivo, então no coletivo eu preciso me ambientalizar ao coletivo e eu preciso, ok, deixar um pouquinho aqui de lado o meu Sim. problema para eu poder desenvolver o trabalho que, afinal, eu vim, né, a ser contratado para desenvolver esse trabalho, certo? Eu quero pedir aqui, se a Valdirene ainda está aqui com a gente, para ela escrever de novo aqui a pergunta, porque ela fez uma pergunta, mas eu não consegui entender e agora já sumiu aqui do meu comentário, né? Para que eu possa, a gente possa aqui fazer a resposta para ela, né? Mas é muito interessante, né? A gente já está aqui chegando mais para o final, né, pessoal? Porque o assunto é extenso e a nossa intenção hoje era realmente falar o que é, como prevenir. Aí agora eu acho que a gente pode fechar dizendo assim com algumas ações. Eu quero, você falou de treinamento, usar de repente uma ferramenta que eu penso que uma pesquisa de clima pode colaborar, Muito, né? muito. Na Avalião, quero dar o exemplo, né, que nós fizemos ano passado, antes mesmo de saber que a NR1 teria essa alteração, nós lançamos um projeto para o ano. Todo ano a gente faz um tema na Avalião.
Isso também é legal, fazer anos temáticos nas empresas, né? E o ano temático de 2024 foi o Metanoia, que é mudança de mente, que é mudança de rota, transformação. E nesse ano passado, a gente fez, nós experimentamos várias atividades. Então, teve zumba, teve meditação guiada, teve terapia, teve dança, nós tivemos dança de salão, teve inúmeras atividades. A gente teve o ano inteiro o acompanhamento de uma nutricionista, nós tivemos palestra financeira, inúmeras questões. E daí, esse ano, a gente começou o ano dizendo, ó, pessoal, agora esse ano a gente vai focar em um deles. Qual vocês mais gostaram? Olha, unanimamente, todo mundo. Verônica, nós queremos saúde mental. Então, neste ano, o projeto continuou, Metanoia, só que agora, voltado para mente forte. Acho que até vou melhorar esse nome, viu, ô Fátima? Eu acho que eu vou pensar. Mente equilibrada. Talvez seja um nome bom, né? Por aí. E aí, assim, a gente resolveu, né, fazer esse trabalho da... E o que é? Terapias. Então, a gente tem um terapeuta que vem na Valian e faz um trabalho coletivo, né? Porque não dá para tratar no individual, né? No momento econômico que a gente está vivendo, né? Então, no coletivo já é um passo importante. Então, aí o pessoal se reúne com ele e essa gera uma conversa de autoconhecimento, das pessoas compreenderem as suas emoções, como elas analisam, para aquela história. Parar de ficar tirando conclusões que não precisariam, sofrer à toa, né? Muitas vezes a gente sofre porque imaginou algo e nem é, né? Porque eu não tive a coragem ou ali a sinceridade, por várias razões, de ter feito uma pergunta, né? E ter entendido a questão. Acontece muito, isso eu vejo inúmeras situações, a pessoa tira uma conclusão, não é porque ela está sendo maldosa, é porque ela foi ensinada que era assim que tinha que ser. Então, ela pega as experiências da vida dela e fala, é isso mesmo. Só que no fim não era, né? Quer ver uma coisa que eu estava comentando, minha, pessoal, né? Quando eu era criança, meu pai sempre falava assim, você tem que estudar muito, os seus irmãos não. Eu sempre interpretei isso como uma comparação, como que se eu fosse a mais burra da casa, né? Então, eu me esforçava muito para poder fazer as coisas darem certo, para tirar nota boa e tal. E aí, esses dias, um tempo atrás, eu falei para o meu pai sobre isso, mas aí ele falou assim para mim, mas eu nunca pensei isso. Na verdade, eu estava te elogiando, porque você estudava e seus irmãos não. Aí, assim, foi um choque de realidade ali, né? Porque eu, a vida inteira, interpretei algo que não era verdade. Eu tirei aquilo como verdade e não era. No entanto, que realmente eu fui olhar para o passado, eu falei, nossa, meu pai sempre me elogiou. Meu pai sempre valorizou, ele sempre... olha onde que eu fui. Porque eu não soube compreender. Imagina o quanto isso não acontece dentro das empresas. Nossa, muita coisa. Tem uma coisa que você está falando, eu queria aproveitar para falar. Eu sempre falo em treinamento, assim, o olhar do outro sobre você é o olhar dele. Então, eu estou te vendo com os meus olhos. Agora, com o advento da internet, da live, a gente se vê. Mas, em geral, a gente não se vê. Quem nos vê é o outro. Só que o outro nos vê com o olho dele e não com o nosso. E aí, assim, é a forma como ele entende. Então, aproveitando esse teu exemplo, para entender que qualquer crítica ou elogio que venha do outro é sobre o olhar dele. Então, eu vou entender como eu enxergo. Né? Então, eu acho que é um exemplo. Eu gosto muito de falar isso para a gente entender, porque às vezes você fala assim, você recebe uma crítica, e normalmente a gente recebe críticas de pessoas que gostam muito da gente, que acaba tendo um peso enorme, e você acaba acreditando naquilo como verdade. Então você fala assim, você não é capaz. E quem falou isso foi alguém muito próximo, foi alguém que gosta muito de mim e que eu gosto muito, portanto isso tem uma força enorme. Só que a gente tem que lembrar que esse olhar é dentro da limitação daquela pessoa, dentro do olhar daquela pessoa, e não sobre a realidade que ela pode não conhecer. Então, Exatamente. E aí eu quero deixar uma dica de uma leitura. O livro chama Os Quatro Compromissos.
É sensacional. Eu não conheço. É sensacional. Leia que você não vai se arrepender. E ele fala exatamente isso aí, né? Do olhar do outro. Ele fala de 4 compromissos que a gente mal pratica, né? O primeiro é você ser impecável com a palavra, né? A gente usa muitas palavras de comparação, de diminuição, enfim, né? Mas leia um livro, né? A Valdirene falou aqui, olha, acho que é direito, né, ao colaborador. Estamos bem perdidos com essas colocações, as empresas também estão preocupadas. Antes, ela tinha. Eu perdi aqui o que ela tinha escrito, né? Para a gente poder dar aqui uma assessoria. Como vou identificar os psicossociais das empresas neste caso? Acho que é alguma coisa que a gente estava falando, né? Sim. Eu não sei se ela identificar os riscos psicossociais, Valdirene, é identificar os processos das empresas e os processos de trabalho, e a capacitação do indivíduo. Então, assim, são esses 3 aspectos que a gente precisa avaliar. A condição, os processos da empresa de gestão, os processos de organização do trabalho, como é que o trabalho está funcionando, e a capacitação do indivíduo, assim, se esse indivíduo está capacitado para aquela condição, porque aí a gente tem condição de dar treinamento, né, para ele. Ô, Fátima, tá todo mundo muito preocupada e eu quero fazer uma pergunta muito simples. Você que já há 20 anos trabalha com essa questão. É algo difícil? Olha, né, que legal, né? É muito difícil. Mas sabe por que é difícil? Porque a nossa cultura não é uma cultura prevencionista e você sabe bem disso, você fala muito sobre isso, né? A gente não tem no Brasil uma cultura prevencionista. Então a gente só tem uma cultura de apagar incêndio. E aí, o que acontece? Assim, como é uma cultura de apagar incêndio, e você tá bem, tá rindo, você tá bem. Aí no dia seguinte, a pessoa, como é que ela se suicidou? Ela estava tão bem, né? Então, as pessoas não têm essa cultura do cuidar previamente, né? E isso é o que impacta muito. Então, por exemplo, para que eu vou contratar? Vou fazer um exemplo bem grosseiro, assim. Para que eu vou contratar plano de saúde se eu não estou doente? Sabe assim? É bem desse jeito, né? Então, assim, para que eu vou prevenir isso se não tem problema nenhum? Você sabe, eu vou falar uma coisa que você tem certeza que você vai concordar comigo. A gente vê nas empresas que antes de acontecer um acidente grave ou fatal, já aconteceram milhões de acidentes pequenos. Os incidentes, os desvios. Muitos, mas muitos. Não foi quando você olha para trás, já aconteceu uma morte. Aí você olha para trás, já tinha acontecido muitos acidentes menores, né? Então, assim, porque, mas isso aqui não é nada demais, nem é considerado CAT, nem, às vezes nem se abre CAT. Mas não é nem a questão burocrática, né? É a questão do olhar, né? Existe a regra de abricate e pronto, tem que cumprir. Agora, a questão o quanto eu estou levando aquilo em consideração para realmente fazer uma diferença. Por isso que se torna difícil, né? Muito. É difícil por isso, assim. E aí é muito complicado, porque se eu não acho que é importante, né? Então, assim, a saúde mental nunca foi importante, ela está se tornando importante agora. Nada disso é novidade, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que não é novidade que as pessoas estão adoecendo mentalmente muito antes da pandemia. Muito antes. Porque eu trabalho nisso há 20 anos, eu sei que sim. Em qualquer área, né? A gente fala em hospital, onde a gente tem técnicos de enfermagens doentes, muito doentes, né? Médicos, enfermeiros, a gente tem, né, um grupo complicado. Eu tenho uma especialização, eu trabalho com advogados, então, assim, a gente tem na área jurídica também, pessoal, há muitos anos, adoecido mentalmente, isso que significa, assim, com ansiedade, com transtorno de ansiedade, porque a ansiedade é normal, né, assim, para todo mundo, mas aí um transtorno de ansiedade com depressão, com síndrome do pânico. Então,
não é simples, mas é preciso olhar com firmeza, com cuidado, né? Precisamos começar, né? Precisamos. Alguém já estava fazendo e agora a proposta é ter um avanço nisso, envolvendo a área prevencionista. Então, que a gente possa acolher com bons olhos, entregar o melhor que a gente pode, com certeza, fazendo assim, o resultado será bom também. Ninguém quer, na minha opinião, nenhum ser humano em sã consciência quer se afastar pelo CID-F, que é o CID dos problemas, transtornos, doenças mentais e comportamentais. Ninguém quer. Uhum. Não, Mas não é? mas precisa, esse é um tabu que precisa acabar, sabe? Porque assim, todo mundo toma remédio para pressão alta, contínuo. Aí quando você fala que você tem que tomar um remédio para depressão, ou para dormir, né? Não, mas vai viciar, vai, né, e tal. Então, assim, existem. O medicamento é medicamento, assim. A questão mental é como a questão física, faz parte do corpo, sabe? Então, isso ainda existe muito, muito tabu. E isso é muito complicado, porque dificulta muito. E é uma doença como outra qualquer, né? Assim, ela impacta mais na vida das pessoas, eu acho que impacta mais. E Mas muito mais, né? Porque quebrou um braço, você vai lá, põe um gesso, você vê o problema. Agora, quando é isso, mental, você fica. Você pergunta para a pessoa, mas por que você tá assim? Não sei. exatamente. Né? Exatamente. Então, o É. ser humano tá meio perdido. Aí, quando vem essa questão, né, do psicossocial, quando a gente olha para o lado humanizado, esquecendo um pouquinho, né, da lei, esquecendo um pouquinho de como vai fazer isso, que ferramenta vai usar, o quanto quem vai levar a sério ou não, mas olhando para o lado humano, aí a gente fica muito claro que isso é necessário. Sim, sim. Exatamente. Então, é aquela história, né? Vamos evoluir enquanto povo, né? Vamos evoluir, quebrar tabus, eu acho que isso é importante. E a gente precisa de pessoas como você, que estudaram isso, que são psicólogas, além de ergonomistas, né? Porque ajuda muito a gente a expandir a nossa mente. Porque às vezes não é porque a gente está ignorando, mas é porque a gente não É aprendeu a lidar. verdade. Exato, exato. O Né? exemplo que você deu dos teus filhos, acho que foi do teu filho da escola, né? É sensacional. Não é da escola das crianças, Das né? Dos teus filhos, meninas, das meninas, sim, né? tem que ser. Pois é sensacional, assim, porque a gente nunca aprende. Quando que a gente aprendeu a lidar com os nossos sentimentos? O máximo é que os homens que estão aqui vão viveram isso, porque existe toda uma geração que não podia chorar, porque homem não chora, né? Então, isso é o que eu estou te falando do ser forte, né? Você não pode chorar, você precisa ser forte. E é isso, né? Então é toda uma cultura de muitos anos, né? É uma cultura, né? É. Então que a gente precisa estar batendo de frente. E as pessoas querem ouvir o que elas querem também. Então tem isso. Algumas vezes é muito difícil você trazer uma outra coisa, porque eu quero ouvir o que eu quero ouvir. Eu não quero ouvir aquilo que vai ser contra o que eu pensei a vida toda, né? É. Só que é necessário, né? É necessário. É Então, necessário. É isso mesmo. Eu penso que terapia todos nós, em algum momento da nossa vida, por um período, nós deveríamos fazer. Porque leva a gente a ter um conhecimento, a gerir melhor as nossas emoções e viver feliz, viver bem. Esse ano, o meu lema é simples, tem duas palavrinhas: viver bem. uhum, Esse é o meu lema. O que você falou, as pessoas tomam remédios às vezes para dormir, a solução está no remédio, né? E não é verdade, a solução está em outras coisas, né? Está na atividade sim. física, está numa boa alimentação. Eu vou falar para você, quanto pior é o problema, melhor eu durmo. E as Ah, pessoas ficam assim para mim, como que você consegue? Eu falo, porque eu já logo penso, não vou poder resolver isso, está muito grande, é melhor eu dar uma dormida para amanhã acordar mais animada. que legal. E aí eu condicionei o meu cérebro a pensar isso e é fato, eu simplesmente deito e durmo, sabe? Não fico remoendo, preocupada e nada.
E aí é por isso que eu tenho mais, assim, tenho sustentabilidade, né? Não me comparando a ninguém, mas é uma coisa que eu me vejo como conseguindo gerir, sabe, a Entendi. situação, né? Sim, sim. É a forma que você encontrou. Mas você sabe que assim, a grande dificuldade é hoje as pessoas estão com uma preguiça de pensar. E essa preguiça de pensar está levando as pessoas por um caminho de manipulação. Elas estão sendo manipuladas a fazer o que os outros querem, porque eu não quero pensar, não. O que está pronto? Ah, vamos assim. E vai, Não, e eu vai. vejo muito isso, pessoal. Quem tem o material É, X, quem tem o modelo, não sei das quantas. Eu falo, gente, por que não criam? Ó, aqui, ó, a gente fez inúmeros cursos para poder criar a ferramenta do psicossocial. A gente viu com um, viu com o outro, mas a gente criou a nossa, né? Porque aí, é isso que nos dá a isso. credibilidade, né? É isso que nos dá, de fato, uma preparação muito melhor. Porque se eu já pego pronto, eu tenho que ficar pensando o que a pessoa pensou. Sim. E nem sempre é o que a lei, o que a regra, o que efetivamente o que tem que ser feito, né? Uhum. Então, é bom a gente pegar os exemplos, conversar com as pessoas, trocar conhecimentos, mas depois se debruçar e fazer a sua ferramenta também, ajudar, sabe, começar a adaptar para a sua realidade. Isso é importante. Sim, Fátima, olha perfeito. só, vamos aqui, eu quero deixar um recado aqui pro pessoal. Sexta-feira, dia 28, às 19h30, nós vamos fazer uma aula no YouTube sobre psicossocial também. Só que esse caso vai ser com a Roberta Fátio, que é a nossa coordenadora da engenharia da Valian. E o que nós vamos falar? Nós vamos falar como que os coordenadores de segurança do trabalho, eles devem conduzir essa atualização da NR1. O que ele faz na empresa dele? Como que ele pode conduzir? Como que ele treina? Como que ele cria a sua própria ferramenta? E aí nós vamos trazer muito do que a gente desenvolveu aqui como uma aula. Então, convido a todos a participarem na sexta-feira no nosso canal da Valian no YouTube. E eu queria te dar a palavra para suas considerações finais. Eu queria só agradecer a poder estar aqui com vocês de novo. Enfim, e é isso. Assim, eu acho que eu só quero agradecer estar aqui participando dessa live, que eu gostei muito, foi muito bacana essa troca, e é uma oportunidade importante de falar sobre um assunto tão relevante. Assim. Eu também quero te agradecer por ter aceito o meu convite de estar aqui com a gente. Eu admiro muito você como profissional, né, como pessoa também. A SST Games é sensacional. Eu vejo que a proposta, a ideia, eu já experimentei o seu jogo, né? Então eu vi realmente que ele faz a diferença, mas tem que ter vontade de fazer, porque a preguiça era grande. Demorei muito, né, para jogar ele, lembra? Aham. Ficou na gaveta um tempão, né? Mas quando eu joguei, eu vi a diferença, sabe? E foi muito bom, né? Então, muito obrigada, né, por isso. E eu, junto com você, a gente forma, né, esse exército de pessoas que estão trabalhando aí por uma nação segura. É o nosso propósito, eu sei que é o seu também, que eu falo. Uma vez que se conectou, fez parte da Valian, sempre Valian, Sim, porque levantar sim, uma nação segura é um sonho de todos nós, né? Não é uma coisa só Valian, é de todos nós. Então a gente está juntos, estamos juntos, né? Nessa vontade, né? E aí eu tenho certeza que tudo aquilo que a gente põe energia cresce. Então, sim, verdade. eu espero ver a saúde mental das pessoas realmente saudável. Acho que Sim. esse é o propósito maior, né? Obrigada, gente. Todos vocês que estiveram aqui, muito obrigado. Divulguem essa live. Acessem a plataforma, né, do sstgames.com e lá você vai encontrar, né, jogos gratuitos, você vai encontrar também a dica que ela deu da ProArt, você vai encontrar ali que é como você entrevistar o seu colaborador, você que é do RH, aproveite esse conteúdo e faça uso, cresça, né, com a sua empresa. E é isso, gente. Uma boa noite para todos. Obrigada. Boa Tchau, noite a tchau. todos. Um abraço. Tchau.